Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, um dos fundamentos da fé cristã, que é a questão do reino e a igreja. O que é o reino de Deus, o que é a igreja do Senhor, qual é a relação entre esses dois conceitos extremamente importantes dentro do cristianismo. Então esse é o nosso tema, o reino e a igreja. Fique conosco, continue conosco aqui através desses estudos da palavra de Deus. E desde já eu quero indicar um livro, O Evangelho do Reino, de George Eldon Ladd, da Shed Publicações, um livro extraordinário sobre o reino de Deus, que eu tenho aprendido bastante, lido muita coisa sobre isso. Também tenho lido muito um livro chamado Manual de Escatologia, da editora Vida, do Dwight Pentecost. Através desse manual de escatologia nós temos feito vários vídeos sobre o reino de Deus, mais de 10 vídeos sobre o reino de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora no nosso canal, dê um joinha no final, faça seus comentários e entre aqui no link do YouTube através das nossas redes sociais. Qual é a relação entre o reino e a igreja? E é importante, nós entendermos a relação entre essas duas palavras, o reino e a igreja. A palavra reino é usada cerca de 160 vezes no Novo Testamento e a palavra igreja cerca de 115 vezes. E a primeira pergunta que surge quando nós tratamos desses dois assuntos é: quais são as definições das palavras reino e da palavra igreja? A palavra reino, em primeiro lugar, é o território ou uma área sobre o qual um rei reina e o domínio desse rei, o governo soberano desse rei. Quando nós estamos falando do reino de Deus, o reino de Deus é onde Deus reina, seja no céu, seja na terra, ou seja em todo o universo. E é o propósito de Deus, ou seja, a extensão do domínio de Deus representa o próprio reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus está em nós, ele está para além de nós, ele é o rei soberano também de todo o universo, e ele ainda profeticamente reinará no futuro, no reino milenial, onde Cristo reinará em glória. Então ele tem três dimensões aqui, A dimensão com relação ao governo universal de Deus sobre o universo, sobre tudo e sobre todas as coisas criadas. Nós temos o reino de Deus que está em nós, ou seja, através do seu poder, da sua glória, nós experimentamos esse reino, operando através do Espírito Santo, milagres, sinais, maravilhas, expulsão de demônios. Nós vemos flashes do reino de Deus aqui agora, experimentamos esse poder sobrenatural do reino de Deus aqui agora, no presente, e o reino de Deus também está lá no futuro, onde nós experimentaremos o governo teocrático de Deus na terra, na pessoa bendita de Jesus, num período profético chamado milênio, tá bom? Então, é o propósito de Deus estabelecer o reino de Deus sobre a terra, e é a extensão do domínio de Deus, é o que significa essa palavra reino, com referência ao reino de Deus. Segunda palavra é igreja. Igreja vem da palavra grega eclésia, que significa os chamados para fora. Ou seja, são especialmente aqueles que se reúnem para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para servir ao Senhor. E é um instrumento de Deus na terra. A igreja é o instrumento de Deus nessa terra. Segunda pergunta que surge quando nós pensamos sobre o reino de Deus é: há quanto tempo existe o reino de Deus? E a primeira resposta que nós damos é que o reino de Deus é um reino eterno. É o que diz o Salmo 145, versículo 10, o Salmo 103 também, versículo 19, Daniel 4:3 também fala um pouquinho sobre isso. Ou seja, nunca houve um tempo cronológico, de tempo cronológico eu falo é de dias, de anos, de meses, minutos, segundos, em que o reino de Deus não existisse. Por quê? Porque é um reino eterno. Segunda resposta que nós damos é que o reino de Deus é soberano, ou seja, tem um rei soberano que reina sobre ele, reinando sobre todos os reinos dessa terra. É o que nos afirma o Salmo 103, 19, que nós vamos ler aqui para vocês,
Salmo 103, 19. A Bíblia Sagrada nos ensina o seguinte, Salmo 103, 19. A Bíblia diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo e sobre todos. Ou seja, Deus é soberano, e Ele reina sobre todos os reinos e governos humanos. Ele controla todas as coisas com o seu braço forte, com a sua mão sustentadora, com a sua mão poderosa. É também o que diz Apocalipse 11, 15. Ou seja, a terceira resposta também é que o reino de Deus, em que tempo que ele existe? Em cada época também há uma nova revelação ou uma nova manifestação do reino do céu, do reino de Deus. Terceira pergunta que nós tentamos responder é: qual é a diferença entre o reino de Deus e o reino do céu? É uma pergunta que surge e que nós vamos tentar aqui respondê-la brevemente. Absolutamente, queridos, não há diferença entre esses dois termos. Eles são sinônimos, eles são intercambiáveis, podem ser trocados sem problema nenhum, porque uma comparação das seguintes escrituras, dos vários trechos da palavra de Deus, mostra que aquilo que é dito sobre o reino de Deus também é dito sobre o reino do céu. Vários trechos, Mateus 4,17, por exemplo, fala do reino do céu. Mateus 5,3 fala do reino dos céus. Sobre o reino de Deus, Marcos 1,14, Lucas 6,20. Então vocês podem ver que são termos intercambiáveis. Se trocasse uma palavra pela outra, um termo pelo outro, não teria dificuldade nenhuma de se adaptar no contexto, naquilo que os evangelistas estavam falando. Ou seja, Mateus, que escreveu especialmente para os judeus convertidos, quase que invariavelmente usa a expressão reino do céu. Enquanto que Marcos, que escreveu aos romanos, Lucas, que escreveu aos gregos, e João, que é o evangelho universal, substitui o termo reino dos céus por reino de Deus. E era costume entre os judeus usar a palavra céu, para Deus. E Mateus 23, 22, o próprio Senhor declara que quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ok? Quarta pergunta que nós vamos tentar responder aqui é: como se expressa o reino de Deus na terra? E a resposta que nós trazemos é que Jesus ensinou-nos a orar da seguinte maneira. É a famosa oração de Jesus quando ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Está lá relatado em Mateus 6,10. Ou seja, o primeiro destaque que nós trazemos é que no Velho Testamento, o Israel natural, ou seja, os judeus, os hebreus, deveriam ser a expressão, um instrumento do reino de Deus, conforme Êxodo 19, de 1 a 6. Já no Novo Testamento, o Israel espiritual, que é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, deve também ser a expressão e o instrumento do reino de Deus na terra. Ou seja, eu e você somos chamados por Deus para sinalizar o reino de Deus aonde formos, em todo tempo, em todo lugar, pregarmos o evangelho do reino, do rei que vai voltar, para buscar um povo santificado, consagrado. E é isso que trata o reino dos céus, a pregação do evangelho do reino e a sinalização desse evangelho do reino aonde nós formos com as nossas vidas, porque nós, igreja do Senhor, o Israel espiritual, devemos ser a expressão do reino de Deus e um instrumento do reino de Deus aqui, agora, é o que diz Mateus 21, 43. Ou seja, o instrumento muda, de Israel passou para o novo Israel, a igreja, o Israel espiritual, a igreja, porque nós estamos vivendo a dispensação da graça, a era da igreja. Mas o propósito de Deus nunca muda, que era chamar um povo para si, é estabelecer a sua vontade, assim na terra como é feita nos céus. É o que nós vemos em Gênesis 1, 26 a 28, Gênesis 18, 18, Gênesis 22, 18, trata sobre esse assunto tão especial que é o reino de Deus. Quarta pergunta que pode surgir com relação a isso: que outra verdade é revelada pelo equilíbrio entre o instrumento, que é a igreja, e o propósito, que é o reino de Deus? O equilíbrio está lá em Gênesis 1, de 26 a 28. Vamos ler
Gênesis 1, de 26 a 28, quando a Bíblia diz o seguinte, 26 a 28, Deus, na criação do homem aqui, de Adão, nosso primeiro pai, ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o desejo de Deus é o quê? Que eu e você venhamos sinalizar o reino de Deus sobre a terra. Venhamos viver a vida que Deus projetou para nós, a imagem e semelhança de Deus. Sejamos parecidos com a imagem de Deus, que é Jesus. Quanto mais parecidos com Jesus, mais estabeleceremos o propósito de Deus na terra. Mais manifestaremos o reino de Deus aonde nós estivermos. E esse é o equilíbrio de Gênesis 1, 26 a 28. A igreja como instrumento a ser a imagem e semelhança de Deus. A igreja sendo o povo da santidade, o povo de caráter, o povo que frutifica para a glória de Deus, o povo que ensina a mensagem do Evangelho do Reino, o odre onde Deus vai derramar a sua graça, a sua glória, o seu poder, e onde Deus vai reinar soberanamente, E a igreja sendo fonte de vida para recebimento dessa vida da parte de Deus, mas também para libertar as vidas, as pessoas para a glória de Deus. E o reino tem um propósito, tem um domínio. Quem é que domina sobre o reino? O Rei dos Reis, Jesus, o Senhor. Tem a autoridade desse rei, ele dá habilidade para cada um de nós, ele derrama dons sobre nós, ele tem uma pregação específica, que é o Evangelho do Reino de Deus, e ele reina através de mim, através de você, através de nós como filhos de Deus. Então essas duas palavras são palavras que caminham lado a lado. O reino de Deus é maior do que a igreja, mas a igreja do Senhor é uma expressão, é um instrumento, é a expressão, é a manifestação visível do reino de Deus aqui, agora. Claro que nós estamos falando da verdadeira igreja, não da igreja visível, que está cheia de BO, cheia de problema, a igreja instituição, a igreja denominação, não. Estamos falando da verdadeira igreja, os crentes verdadeiros, os verdadeiros filhos de Deus. Romanos 8, a Bíblia já diz, que a natureza geme na expectativa da revelação, da manifestação dos filhos de Deus. Que você se manifeste como um filho de Deus, que você viva como igreja do Senhor Jesus, manifestando o reino, a graça, sinalizando o reino de Deus aqui e agora, para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que você viva essa imago Dei. Imago Dei é um termo latino que significa a imagem de Deus. Que você reflita a imagem de Deus com o seu caráter, com a sua vida, com as suas escolhas, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com as suas reações. Possamos ter a imagem e a semelhança de Deus. Sermos cada dia mais parecidos com Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. E nós cremos nisso e cremos que esse Deus maravilhoso vai fazer isso na sua vida e na minha vida também. Deixa eu ler Romanos 8, a partir do versículo 29. A Bíblia diz: porquanto aos que de antemão conheceu, e Deus te conhece, também os predestinou, te chamou, determinou, para que você fosse conforme a imagem de seu Filho, Romanos 8, 29, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus por isso. Ou seja, o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, que a igreja do Senhor estabeleça o reino de Deus e que venhamos orar
assim como aprendemos com Jesus de Nazaré. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Que você viva a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus te proteja nesse tempo de Covid, pandemia, toda essa situação seja protegido, guardado, livre e liberto pelo poder de Deus. Lembre-se, Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus está voltando. Põe em ordem a tua casa, te santifique, te consagre. Viva essa vida do reino, essa vida de Cristo, essa vida maravilhosa, vida abundante que Jesus prometeu para nós. E não esqueça de seguir-nos nas redes sociais. Se você quiser investir nos nossos ministérios, aqui no link do YouTube tem como você poder fazer isso. Também exerça generosidade, contribui com esse ministério. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém.